Olá, pessoal, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um diálogo sobre Umbanda. Meu nome é Felipe Brasil, eu sou dirigente do TEA, Casa de Umbanda localizada em Maricá, no Rio de Janeiro, e hoje eu tenho a honra e o prazer de receber um irmão que tem um pioneirismo no trabalho nas redes sociais da Umbanda, que é o pai Manuel Lopes. Ele é dirigente do núcleo Mata Verde, que fica em São Vicente, em São Paulo. Pai Manuel, sua bênção, seja muito bem-vindo. Ô, Pai Felipe, meu boa noite para o senhor. Primeiro de tudo, quero agradecer ao senhor pelo convite. É uma honra, uma satisfação poder compartilhar esses minutos, esses momentos aqui com o senhor, falando de Umbanda, que é uma das minhas paixões também. O meu boa noite também a todos os presentes, né? Meus respeitos aí aos mais velhos, aos pais e mães que estiverem nos acompanhando. É um enorme prazer a gente estar conversando aqui. Eu resido na cidade de São Vicente, mas o núcleo Mata Verde fica em Santos, que é uma cidade próxima aqui, local, encostada em São Vicente, né? Tá bom? Boa noite a todos, então. Muito obrigado pelo convite mais uma vez. Bem, pessoal, nós vamos falar sobre os Sete Reinos, a Umbanda dos Sete Reinos. Nós vamos entender e conhecer um pouco da trajetória do Pai Manuel nessa noite. Então, eu convido a vocês a curtirem, compartilharem essa live, mandarem suas perguntas, colocarem a hashtag da casa de vocês. Quem é da hashtag do Núcleo Mata Verde, coloca aí. Quem é da família Teia, quem é da Tulap, da família Girassóis. Eu já estou vendo alguns dirigentes aqui chegando. Eu vou pedir a bênção e mandar o salve para todos os presentes. E vou saudar a mãe Rosana, dirigente do Tula, aqui do Rio de Janeiro, que está presente. Deixa eu ver quem mais está por aqui, para eu não esquecer de nenhum dirigente. Saudando todas as casas, coloquem a casa de vocês. Ó, a gente está aqui com o pessoal do CUMPO, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos, que também está nos acompanhando. Vão colocando aí para a gente poder acompanhar. Pai Manuel, enquanto o pessoal está chegando aqui, nós nesse momento somos mais de 30 pessoas, tanto no Facebook como no YouTube, nesses primeiros minutos. Eu queria que você contasse um pouquinho acerca da sua história nessa pergunta que eu vou fazer. Como você chegou na Umbanda? Foi pelo amor, por amor? Você nasceu num berço umbandista? Como que se deu esse seu despertar para a religião? Ok, Pai Felipe. Então, eu não acredito que tenha sido pela dor. Eu acho que foi pelo amor, mas a espiritualidade me provocou bastante, né? Eu tive manifestações mediúnicas assim desde criança, desde os 12 anos, né? Foi a primeira experiência que eu tive, digamos assim, com a Umbanda. Eu tinha muita sensibilidade, eu via vultos, sentia perfumes, né? Às vezes ia dormir, passava a noite acordado vendo vultos, né? E aquilo tudo me deixava muito ansioso, preocupado, né? Embora eu tivesse uma curiosidade muito grande pela espiritualidade, sempre me sentia atraído, né? Por coisas do espiritismo, lia muita literatura espírita, mas nunca imaginei ir para a Umbanda. E eu me lembro bem, quando eu tinha 12 anos, eu falei 12 anos porque eu tinha uma tia já falecida, né, que ela residia em São Paulo, e ela tinha um terreiro de Umbanda. Ela participava de um terreiro, estava abrindo o terreiro dela, já estava pronto, montado, e ela costumava fazer algumas reuniões na casa. Tinha lá os irmãos, o cunhado e tal, na cozinha. Isso é década de 60, 1960, 1970, comecinho dos anos 70. Era a Zona Norte aqui de São Paulo. E meu pai uma vez veio para cá, ele vinha constantemente, nós morávamos em Araraquara, interior aqui de São Paulo, e ele me trouxe. E, tá tendo reunião lá na cozinha, vamos participar? Eu falei, não gosto disso daí, eu tenho medo, devido à própria sensibilidade, né? Mas acabei indo, participei aquele dia dessa reunião, me marcou bastante, até por isso que eu estou comentando sobre isso hoje aqui, né? Foi os 12 anos que me marcaram, e ela estava fazendo uma reunião de baianos, ela incorporava uma baiana chamada Maria Antônia, era uma baiana nova, jovem, tinha seus 18 anos, né? E essa entidade, esse espírito, ele ajudou muitas pessoas, muito, muito, muito. Eu me lembro, era uma entidade que tinha uma força espiritual muito intensa, ela curou muita gente doente que procurava ela, né? E eu fui nessa reunião. Eu lembro que eu estava lá, ela me chamou, vem cá, vamos lá, e me girou. Aqui girou, quase que eu incorporei um baiano ali, com 12 anos de idade na cozinha. Ela, aí chegou para o meu pai e falou, esse aqui tem o pé na Umbanda, né? Então esse foi meu primeiro contato.
com a Umbanda, vamos falar assim, né? Feito dentro de uma residência ali, embora ela fosse uma pessoa preparada e trabalhasse numa casa e tivesse o terreiro dela também, né? Tá? E essa tia depois ela ficou muitos anos trabalhando na Umbanda, depois ela passou para o Candomblé, isso na década de 80, mais ou menos, ficou algum tempo no Candomblé, depois foi para o Espiritismo. Então teve um caminho assim meio... E daí encerrou a vida dela trabalhando na doutrina espírita, né? E manteve as entidades dela. Muitas das entidades que acompanhavam ficaram com ela. Então, esse foi o primeiro momento que eu tive contato com a Umbanda. Agora, a espiritualidade sempre ficou presente, eu sempre sentia, né, vibrações. Por isso que eu digo que, embora eu tenha entrado com a Umbanda pelo amor, mas a espiritualidade estava me dando uns empurrãozinhos, né? Aí eu, quando completei 16, 17 anos, morava lá no interior, uma tia chegou para mim, morava com ela, falou, vamos visitar um terreiro lá. Era uma cunhada dela, irmã de da irmã de um irmão dela, alguma coisa assim, que tinha aberto o terreiro em Araraquara de Umbanda. Eu falei, mas eu não gosto dessas coisas de Umbanda, né? Vamos lá para você conhecer e tal. Eu falei, vou, então vamos lá. Então fui com ela. Tenda Espírita de Umbanda Pai Oxalá, existe até hoje. Eu tinha 16 para 17 anos. Estava começando a fazer vestibular para a faculdade, eu sou engenheiro, né? Então nessa época eu estava até estudando, meus pais moravam em São Paulo e eu residia lá em Araraquara com essa tia. Fui, entrei no terreiro, aquilo me encantou, né? Os atabaques, o cheiro da defumação. Aí quando eu fui passar lá na frente pelo chefe do terreiro, que era o Caboclo Pena Roxa, chegou o Caboclo Mata Verde. Foi uma coisa que eu nunca imaginei. Quer dizer, é como se eu já tivesse preparado. Chegou com uma força, assim, pegou de um jeito assim que eu não esperava aquilo. E depois falaram para mim, continue vendo, né? Você é médium, tem a entidade. Em menos de um mês eu estava dentro do terreiro, usando roupa branca, e já estava firmando na corrente. O caboclo, então, estava bem pertinho, né? Encostado. Então, esse foi o início da minha vida na Umbanda. A partir dali, eu nunca mais saí da Umbanda, né? Fiquei na Umbanda, isso já faz 48 anos, 48 anos de Umbanda, minha família aqui é toda umbandista, minha esposa é médium também, trabalha no terreiro, meus filhos, a família toda aqui é umbandista, e eu costumo falar para todo mundo, né? Que eu tenho assim uma admiração, um amor muito grande pela Umbanda. Quando eu faço alguma preleção lá no terreiro, eu converso com alguém lá dentro, eu falo, olha, se serve para minha família, para os meus filhos, e eu estou indicando para os amigos, é porque eu acho que serve para todos. A Umbanda é uma religião maravilhosa. Tá? Então, essa foi a minha entrada na Umbanda. Muito bacana, uma história muito rica, né? Eu vou fazer algumas outras perguntas a respeito disso. Antes disso, eu vou mandar um salve para a família Girassóis, para a família Tesfa. Vou mandar aqui também um salve para a Irmandade São Pedro, em Florianópolis. Vou saudar o cacique Eloy e a mãe Águida, lá de São Leopoldo do Sul. Mãe Águida é uma pessoa extremamente conhecida, já esteve aqui conosco também. Sejam todos bem-vindos. Nós somos mais de 70 pessoas nessa transmissão. Compartilhem, marquem os amigos, façam suas perguntas, curtam e se inscrevam no canal. Pai Manuel, você conta uma história que, hoje em dia, já é um pouco mais difícil a gente ver, de uma mediunidade pujante, onde ele, aos 12 anos, você sente uma vibração e no seu primeiro contato, lá aos 16 anos, com um terreiro, efetivamente, e até então a gente falava de uma umbanda familiar, de uma pessoa preparada, de uma outra geração, e lá chega o Caboclo Mata Verde, que já não é um nome tão comum assim. Eu, por exemplo, eu nunca conheci, tive o prazer de conhecer essa entidade em terra. E esse caboclo, ele começa ali o desenvolvimento contigo, né? Como que foi esse processo de desenvolvimento, até que você pudesse dar um passo com esse caboclo, fazer um aconselhamento e aprender e viver a doutrina do chão de terreiro? Que hoje, às vezes, para quem está começando, chega lá no Núcleo Mata Verde, vê o Pai Manuel, não, foi rápido, foi fácil. Não foi. E a Umbanda é uma religião, na minha visão, e queria saber a sua, iniciática. Que a gente está indo grau a grau. O que você pode falar para os neófitos, para os médios que estão vivenciando Umbanda, às vezes estão um pouco desanimados? É muito demorado isso. Qual é a sua percepção e o que você fala para os seus filhos?
Então, eu vou. Entre os 12 e os 17, na realidade, é que eu falei, eu tive muitos sintomas da mediunidade, né? Eu não dormia, eu sentia perfumes, eu via vultos, estava muito aflorada, né? Vamos falar assim, a mediunidade. Aí eu fui para o terreiro, entrei, comecei a frequentar, ajudar na casa, né? O terreiro era muito bem organizado, é, e fui fazendo parte da corrente no desenvolvimento mediúnico, fiquei um bom tempo trabalhando na casa, antes de passar para consulta. E aqui tem uma coisa interessante, até uma curiosidade, até brinco, às vezes que eu conto, eu dou aula, às vezes, de mediunidade lá para os filhos, no terreno, então, às vezes, eu pego algumas passagens minhas, né? Eu falo de maneira séria, mas, às vezes, é engraçado. E depois de estar preparado lá dentro, passar um bom período na corrente, dando passagem para as outras entidades, né, com muita paciência, ajudando lá dentro do terreiro, é... me fugiu o nome da minha mãe, eu estou tentando lembrar o nome da mãe agora. Mãe Inês, ela marcou para a gente fazer uma amaci na mata, que era fazer a parte do ritual para me liberar, para poder fazer as consultas, vamos passar a ser um médium de consulta, né? Depois de passar por vários rituais internos. Aí ela marcou um trabalho na mata, um amaci, que ia ser feito lá. Isso até eu conto que eu achei muito interessante. Foi uma surpresa para mim muito grande também. Então, isso eu já tinha ido na mata, cachoeira. Naquela época eu fazia muitos trabalhos assim lá no interior, em Araraquara, era mais tranquilo, né? Hoje está mais perigoso. Aqui em Santos, São Vicente, é uma região meio perigosa para a gente até poder fazer uma reunião na mata e coisas dessa forma. Mas nós fomos. Aí eu cheguei na mata, ela falou para mim, olha, entra aí, anda aí dentro, escolhe uma árvore e senta. Eu falei, tá bom, né? Eu falei, o que será que vai ser feito aqui, né? Não sabia ainda. E fui, caminhei, quase 100 metros dentro da mata, sentei, achei uma árvore bonita, né? Os troncos, frondosos. Falei, vai que é para fazer um altar, alguma coisa, né? Eu era ainda inexperiente, a gente não conhecia, médium semiconsciente, né, inseguro, aquela fase que o médium está inseguro, né, não sabe se é ele, se é a entidade. Aí fiquei sentado lá, tal, aguardando, e nem percebi, eu fui andando dentro da mata. E tinha uma clareira lá, onde iam ser realizados os trabalhos, tinha a corrente, onde em cada lugar da corrente ficava um médium, né, igual o terreiro, e, de repente, chegou a mãe de santo, incorporada, tal, vamos fazer o amaci e tal. Aí fizeram, tal, me puseram a toalha, tal, fizeram, o caboclo vai levantar, vai riscar o ponto, vai confirmar o nome, tal. Falei, tudo bem, né, tal. Aí, levantei, o caboclo mata-verde chegou, ele me incorporava firme, né, ainda me incorporava, me bota as mãos para trás, como se fosse uma rocha, assim, uma pedra que te segura, né? Eu até comento isso, uma energia muito forte do caboclo. Aí ela conversou, confirmou tudo, daí chegou para o caboclo e falou, olha, caboclo, agora não é que a gente está desconfiando do senhor, mas nós vamos fazer uma prova para o médium, né? Aí eu já comecei a ficar nervoso, falei, pô, e agora, né? O que vai acontecer? Aí me apareceram com um saco preto lá, me cobriram até perto aqui do joelho, aquele saco preto, eu não enxergava nada, eu não sabia onde eu estava, eu tinha andado quase 100 metros ali no meio da mata, achei que era para fazer um altar, né, alguma firmeza e depois voltar, aí falaram para o caboclo, agora leva o médium lá para dentro, para a corrente. Aí foi um momento de desespero, né? Aí foi um momento de desespero, que você está inseguro, você não sabe se é você, se é a entidade, no meio da mata, e fiquei sem saber o que fazer. De repente, o caboclo vem, se manifesta, vira o corpo e começa a caminhar. E vai embora para o meio da mata, aquela mata cheia de cipó, de mato, eu não vendo nada, eu fui, não bati a cabeça em lugar nenhum, até chegar na corrente. Isso quase 100 metros dentro de uma mata fechada, que eu desconhecia. Aí, a hora que me tiraram aquele capuz, aquele saco preto, eu estava exatamente na posição, né, onde eu ficava no terreiro, um pouquinho de lado só ali, né? Então, a hora que tiraram aquilo lá, para mim, foi uma satisfação muito grande, porque eu pude sentir ali que realmente existia alguma coisa a mais, né? Porque a gente chega naquela fase de desenvolvimento, está inseguro, está preocupado, né? Não sabe o que é. Então, naquela época, tinha essas provas, essas coisas. Eu não faço mais isso no meu terreno, eu não tenho nenhuma prova, nada.
para os médiuns, né? A gente conversa muito, ensina, mas... e daí eu fiquei o dia inteiro incorporado, né? Não quero me alongar muito aqui por causa do nosso tempo, mas aí eu fiquei incorporado, era 9h, 9h30 da manhã, até às 5 da tarde, com o Caboclo Mata Verde. E com a macica, as ervas escorrendo aquilo vinha nos olhos, ardia, queimava, eu não conseguia mexer um dedo. Com a mão para trás, o caboclo, o pessoal dando passagem para as linhas, paravam, eu tomar água, tomar um lanchinho, voltava, e eu lá parado o tempo inteiro. Das 9 às 17, 8 horas ali incorporado. E teve uma passagem interessante também. É que eu não quero me alongar, eu começo a contar muita história, eu me perco um pouco. O senhor me interrompa, por favor, tá? Se eu tiver. Aí veio os mosquitinhos, né? No rosto, aquilo picando, porque estava o líquido escorrendo. E veio uma borboleta. Essa borboleta também é famosa, que ela vem e senta no meu rosto e começa a andar pelo rosto. E aquilo me deu um desespero danado, e eu não conseguia tirar a mão do lugar. Aí ela veio até o nariz e ficou na ponta do nariz daquela borboleta sugando aquele líquido do amaci que estava correndo. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que isso seja provação, seja prova. Aí um cambone passou e falou, olha, tem uma borboleta, vamos tirar a borboleta. Eu quero médio semiconsciente, você está ali, né, percebendo, vendo as coisas, mas firme. Aí a hora que o médium foi tirar, chegou um outro, falou, não tira não, que pode ser uma prova. Eu falei, agora me complicou a vida. Aí eu fiquei a tarde toda incorporado, esse dia me marcou profundamente, porque realmente foi uma comprovação, né, para mim. Aquilo lá bateu fundo lá dentro da minha alma, porque eu pude sentir que realmente existia uma força superior, né? Que mesmo sem eu estar enxergando nada, no meio de uma mata, me levou, né? Se desviou de árvores, de cipó, até chegar no ponto certo, me segurou incorporado ali durante 8 horas, né? Numa situação difícil, com aqueles mosquitinhos picando, borboleta. Então, foi uma experiência interessante, que eu acho que valeu a pena. Mas, depois disso, exigiu muita paciência, muita dedicação, né? Eu acho que desenvolvimento mediúnico não se faz assim da noite para o dia, né? É uma coisa que existe realmente, necessita de paciência, de aprendizado também. É importante você entender um pouco sobre mediunidade, esse entrosamento entre o médium e a entidade que o acompanha, né? Então, o que eu posso dizer para os novos é que tenham muita paciência, né? O Caboclo Mata Verde, esse que me acompanha, ele fala muito assim para os filhos, olha, precisa ter muita paciência, né? Mediunidade, desenvolvimento, é como se fosse uma sementinha que a gente joga na terra e ela vai aos pouquinhos germinando, vai aparecendo ali uma plantinha, até que um dia está grande, está uma árvore frondosa, né? Grande, e vai poder dar uma sombra boa para muitas pessoas, né? Então, o Caboclo Mata Verde sempre fala isso, que não adianta ter pressa, né? O importante é ir caminhando devagar, com muita dedicação, né? Seguindo as orientações da casa onde frequenta, né? De acordo com a doutrina da casa. Com certeza. O Cacique Eloy fez aqui um comentário sobre a questão das redes do site, né? A gente vai chegar lá daqui a pouquinho. Eu vou fazer essa pergunta. Antes eu vou saudar o pai Ronald da Testa, que está aqui. Vou saudar a família Cuca, que também está por aqui, que é a casa do pai Gregório, e alguns outros irmãos que chegaram. Você cita um período da mediunidade e você fala dessa prova de fogo aí que foi lhe dada durante esse período. Hoje, provas assim quase não são mais aplicadas, mas o médium teme na base para arriscar o ponto, né, para poder confirmar aquele guia. Muitas vezes não tem dúvida que o guia está ali, mas o médium trazer aquele fundamento pela boca dele vai trazer mais segurança para ele, até mesmo porque na hora que o caboclo diz tudo sobre qual linha que vem, qual o fundamento, o que aqueles símbolos, a que a cartografia mágica simboliza, vai trazer uma segurança para que o médium possa alçar uma linha de consulta. Hoje, o núcleo Mata Verde tem vários estudos, né? Propõe que estudo é uma coisa muito importante também. E eu queria que o senhor falasse acerca desse aspecto do ponto arriscado, que é um desafio. Tem casos que não solicitam e não tem nada de errado nisso. Cada umbanda tem a sua forma de praticar. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso para os médios, né? A importância de você confirmar aquele guia efetivamente. Porque às vezes tem o animismo do médium,
Às vezes tem uma Sim. série de fatores que influenciam. E dentro desses anos de experiência que você tem, o que você diz a respeito disso, Pai Manuel? Eu acho que aqui eu posso falar fazendo uma descrição do que eu faço aqui no terreiro, né? Hum, Eu não sei se é importante eu voltar um pouquinho também para contar Fica à vontade. desde do início até Pode onde eu cheguei agora, como é que saiu a doutrina dos sete reis sagrados, né? pode ser. Então, eu estava nesse terreiro, desenvolvi, fiquei trabalhando lá, tal, muito tempo, e aí eu precisei mudar por questões profissionais, casei também, aí eu fui para Rio Claro, que era uma outra cidade, tentei procurar terreiros, visitei, e eu notei que era bem diferente os terreiros que eu ia. A doutrina não batia com aquilo que tinha Uhum. lá na Dona Inês. E aí eu falei para ela, eu não estou achando nenhum terreiro aqui, eu vou voltar a frequentar aí uma vez por mês, porque eu já estava autorizado, né, a seguir em frente e tal. E depois eu comecei a pesquisar e eu descobri, falei, olha, mas o terreiro da Dona Inês, ele segue o primado de Umbanda. E o primado tinha toda uma estrutura iniciática, né? É diferente um pouquinho das outras casas de Umbanda. Aí eu falei, ela cantava o hino do primado, né? A abertura do primado, só que tinha um porém. A Dona Inês tinha se afastado do primado. Então não era mais primado de Umbanda. Ela não estava mais filiada à Federação Uhum. do Primado. Mas ela estava seguindo o caminho dela, só que manteve toda aquela estrutura iniciática, né? Tinha os Bojamirim, Bojá, Bojaguaçu, Abaré Mirim, Abaré Guaçu, tinha tudo isso lá. Mas a maioria dos médios não sabiam, nem eu mesmo. Estava lá, tinha desenvolvido, não tinha noção muito dessa questão naquela época, né? Isso em 1978, 79, por aí já, 80. E aí o que, que aconteceu? Eu comecei a pesquisar, falei, mas o que é primado? Primado é a federação, tal. Aí fui descobrir a história do primado até chegar na tenda Mirim. Então a doutrina que ela seguia lá era uma doutrina que teve sua origem na tenda Mirim, do seu Benjamin, né? E foi para o primado e ela seguiu o primado. Eu falei, interessante, né? Aí eu tentei buscar terreiros do primado, não consegui. O tempo foi passando, eu mudei para São Paulo, eu ia sempre lá, sempre no terreiro lá, trabalhava lá. Tá? Já tinha passado por todos os ritos, já estava até consagrado, né, como CCT, dentro da estrutura do primário, eu já podia abrir um terreiro se eu quisesse, mas eu não, na época não tinha preocupação, estava início de carreira profissional, casado, com filhos. Vim para São Paulo, mudei aqui depois para a Baixada Santista, em Santos, e me fixei, não saí mais daqui. Quando eu estava aqui, já estava difícil para mim voltar para Araraquara. Não dava mais para ir todo mês para lá e tal. Aí o caboclo Pena Roxa, que é o meu pai espiritual lá no terreiro, né, do terreiro, ele falou, tem que abrir o teu terreiro, tem que fazer o teu terreiro. Só que eu fugia. Eu escapava, assim, que na época eu não estava querendo o compromisso de ser um dirigente, né? Nessa ocasião, nessa época, eu tinha várias atividades, trabalhava 2 em 3 lugares, uma série de compromissos, e fui deixando, passando, até que eu falei, olha, tem que fazer o terreiro aqui, então não tem jeito. Acabou que o Mata Verde também me pediu. Eu falei, então vamos fazer, mas eu vou manter a estrutura que eu aprendi lá na Dona Inês, onde eu fui feito, vou trazer toda aquela estrutura para cá do primado. Aí eu me aprofundei mais, estudei como é que funcionava a Tenda Mirim. Então posso dizer que a doutrina nossa aqui, que é dos 7 reinos sagrados, ela tem uma ligação muito forte com os princípios da Tenda Mirim. Mas eu não sou filiado à Tenda Mirim nem ao primado, né? Nós temos aqui uma doutrina independente, que é dos 7 reinos sagrados, que depois eu faço algum comentário sobre isso, que é uma doutrina iniciática, são graus. Então, nós temos os graus. Então, o que, que acontece dentro do terreiro para a gente poder chegar na questão do ponto? O médico passa por um processo, que eu posso depois detalhar melhor, Bojá, Mirim, Bojá, aí chega em Bojá, Guaçu. Até esse momento, ele não dá consulta aqui no Núcleo Mata Verde. Ele vai firmando, vai desenvolvendo, vai dando passagem para as linhas, depois fica na corrente, né, como Bojá, Bojá, Guaçu, começa a dar passe em criança e em algumas pessoas internas do terreiro, em Cambones, tal, mas não dá consulta. Isso pode durar alguns anos, tá? Dura alguns anos. Até que chega um momento, acabou com o Mata Verde e fala, olha, a gente faz uma macia, porque já aquele médico vai passar para Baré Mirim.
Então, é nesse momento, aqui dentro do Núcleo Mata Verde, que ele passa para a Baramirim e passa a atender o público na consulta. E o que marca isso? É o Amaci, onde é riscado o ponto da entidade. Então, nesse dia, nós fazemos com aquele médium, normalmente é um domingo, né, porque o atendimento é de sexta aqui, e na quarta-feira é uma gira de desenvolvimento fechada, nossa, interna. Então, eu marco num domingo, fazemos o Amaci, vai eu, a minha esposa, um Cambone, e os médiuns ali que vão fazer o Amaci, é tudo feito dentro do terreiro aqui, né? Eles ficam ali, é um dia gostoso, bonito, fica aquele cheiro de mata, né? As ervas todas ali são preparadas, é feito a lavagem do médium pelo caboclo Mata Verde, é ele quem faz, né? Lava a coroa e tal. Aí o médium levanta, a entidade chega, e nesse dia o Cambone vai lá, pede para o médium se identificar, dar o nome da entidade, o médium não, a entidade, o caboclo, né? Dá o nome, vibrações e riscar o ponto. Tem que riscar o ponto nesse dia. Então, o ponto é importante, o ponto é a assinatura, vamos falar assim, daquele caboclo, né? É a identificação dele ali, que mostra as vibrações, né? Que ele trabalha, né? Aqui no núcleo, como a gente tem essa doutrina dos 7 reinos sagrados, a gente tem um curso, vamos falar assim, né? Uma orientação sobre o ponto. Então, existe todo um estudo ali em cima do ponto riscado para a gente identificar essas 7 vibrações que nós trabalhamos aqui, que depois eu posso detalhar, tá bom? Então, é muito importante que o médium, acho que se prepare, né? E se sinta seguro. Naturalmente, que quando ele chega no dia ali do Amaci e vai riscar o ponto já está na cabeça dele já há muito tempo, a entidade está passando para ele, né, as informações, né? Eu confirmo durante o processo inteiro o nome, pergunto. Existe sempre aqueles médios que começam com uma entidade, depois é outra, depois muda. Falei, não tem problema. Quando chegar lá na vacina o dia, vai bater ali vai fechar ali que vai dizer a entidade que vai trabalhar. Então é dessa forma que é feito aqui. Você falou que teve esse chamado, né, essa liberação para abrir a casa, mas postergou isso, né, e ao longo desses 48 anos, o Núcleo Mata Verde tem 18 anos de existência. Isso. Quando você falou agora, é a hora, tipo, o seu Mata Verde que determinou que não tinha mais como retardar, ou o momento de vida também seu foi propício devido às questões profissionais para empreender o terreiro, como que foi? Aconteceu 2 coisas interessantes. Eu já estava morando em Santos, aqui em São Vicente, e tinha muita dificuldade de ir para Araraquara. Eu já tinha a permissão dele já há algum tempo para poder organizar um grupo e abrir uma casa, que era o Pena Roxa que tinha me autorizado, que era o chefe do terreiro onde eu desenvolvi, quando eu fui feito lá. E eu estava adiando aquilo, e aí o Mata Verde chegou e falou, olha, nós temos que abrir, porque eu fazia uma reunião também, uma pequena reunião com um grupo de pessoas, conhecidos, amigos, próximos. A gente normalmente tinha uma casa cedida por um deles, então a gente se reunia lá, mas não era um terreiro organizado. A gente abria uma gira lá, tinha seguranças, organizava, preparava o trabalho, só que não dava certo aquilo ali. Chegava, temos uma casa alugada, a pessoa emprestou para a gente fazer lá. Começava a reunir lá, passava um tempinho, vou precisar da casa. Aí fui para um outro lugar. Começava ali, não ia para frente. Eu falei, caramba, acho que não é para abrir, porque toda vez que eu tento abrir, não está dando certo, não está indo para frente, né? E eu estava meio desanimado já, tá? Meio desanimado. Aí eu estava aqui em casa, sentado, essa história eu costumo contar também, para as pessoas, que é outra coisa que marcou bastante. Isso foi em 2005. Sentado no sofá, eu já estava cansado, eu tinha ido em vários lugares procurando casa para alugar um imóvel, né? Para poder abrir o terreiro e tal. E parecia que não estava andando. Aí, de repente, eu olhei, eu vi, assim, a evidência, 2 crianças, um menininho e uma menininha, próximos de mim, assim, eu estava meio sonolento, né? Eu tenho evidência, assim, esporádica, não sou médio vidente, mas às vezes eu vejo, converso até com algumas entidades. Aí chegaram para ele e falaram, tio, nós viemos para dar uma força, para ajudar o tio a abrir a casa, o terreiro. Eu levei um susto, né? Aí falaram até o nome. Meu nome é Mariazinha e eu sou Pedrinho. Era o nome, os 2 Cosmes, né? Aquilo, eu estava meio relaxado, abri os olhos e tal, aí
sumiu aquela evidência, eu corri atrás da esposa. Não, Beto, você não sabe o que aconteceu. Estava ali deitado e se apresentaram duas entidades ali, cósmicas, que falaram que vieram para ajudar, que vão abrir o terreiro. Isso era julho de 2005, por aí, julho, agosto. Chegou em setembro, eu encontrei o imóvel e assinei o contrato, tudo encaixou. Dia 27 de setembro, dia de Cosme e Damião, e fizemos a reunião no dia. Então, o Núcleo Mata Verde ele foi inaugurado dia 27 de setembro de 2005, no dia de Cosme e Damião. E eu costumo falar lá no terreiro que a linha de Cosme e Damião são os padrinhos do Núcleo Mata Verde, porque graças a eles que eu consegui abrir o terreiro. E com o passar do tempo, minha esposa estava desenvolvendo mediunidade ainda, ela incorporou a Mariazinha e meu filho deu passagem para o Pedrinho, que é o outro Cosme. Então, ficou tudo em família ali, mas graças a Cosme e Damião que vieram dar Uma força, né? uma força, uma empurradinha, um chute para ir para frente. Aí depois nós não paramos mais, graças a Deus, daí foi seguindo, né? O Núcleo Mata Verde daí foi batizado como Núcleo de Estudos Espirituais Mata Verde, que a preocupação inicial era voltada para o estudo. Era uma casa de estudos, né? Desde do início dela. Aí eu comecei a ensinar, a divulgar a doutrina, né? Que já estava sendo desenvolvida durante esse tempo todo. Já desde 1980 e pouco, a gente já estava nos grupos que eu reunia aqui com o pessoal, já ensinava, falava da doutrina, mas daí nós formalizamos, né, lá no terreiro, cursos abertos à comunidade aqui de Santos. Isso já em 2005, 2006. Foi o primeiro curso da doutrina que eu fiz. Muito interessante. E esse nome, né, dos Sete Reinos, veio de que forma? Como que você intuiu esse nome? O que significa, né, para essa vertente? Podemos chamar de uma vertente de Umbanda, Umbanda tem muitos galhos, mas pertence a uma única raiz, né, a uma única banda. Isso. Falar um pouquinho, então, da doutrina, né, para explicar. Como a nossa Umbanda era iniciática, tinha graus iniciáticos, né, que nem tinha na Tenda Mirim, tinha no Primado, eu mantive, que foi essa nomenclatura que eu acabei de falar, Bojá, Bojá Mirim, Bojá, Bojá Guaçu, Abaré Mirim, Abaré Guaçu, Morubixaba, então isso foi. Mas o Primado também tinha outros graus, que tinha lá, eu não lembro mais agora, acho que é banco, trabalho, subchefe de terreiro, chefe de terreiro, tem uma hierarquia, uma estrutura, né? Aí, então, é que houve uma mudança. Esses graus foram substituídos pelos 7 graus. E quais são esses 7 graus? Os 7 graus vêm da doutrina, dos 7 reinos sagrados. Essa doutrina ela veio com o tempo, Caboclo Mata Verde e o Exu das 7 encruzilhadas, que é o Exu da nossa casa, que, de certa forma, inspiraram, né? E eu fui, aos pouquinhos, colocando na casa. Eu sempre tive uma dificuldade de fazer as coisas sem entender. Eu sempre gostei, a questão, o lado racional meu, minha formação é exatas, né? De engenharia, essas coisas. Então eu queria saber o porquê de tudo e questionava muito o Caboclo, o Mata Verde. Aí me passaram essa visão, que eu classifico assim como uma forma didática, vamos falar assim, de tentar entender certas coisas, né? Só que ultrapassou isso, porque acabou virando uma lei. Se a gente for estudar, se aprofundar, a gente consegue entender muita coisa. Coisas que estão dispersas, a gente junta nessa doutrina. E a base de tudo, qual é? A base de tudo era os orixás. Então, a gente tinha o conceito lá dos orixás, os ancestrais históricos, e também tinha os primordiais, aqueles que já existiam antes da criação universal. Então, Olorum, Zâmbio, Deus, quando passa a criar, os orixás são co-criadores, né? Participam e estão vinculados à natureza. Então, aqui no Núcleo Mata Verde, nós não fazemos uso do sincretismo. Eu não relaciono orixá com santo da Igreja Católica. A gente entende, estudo, ensino os filhos, mas dentro do terreiro não tem nenhuma imagem de santo, nada, não há sincretismo. O orixá vibra na natureza, então é força da natureza. E qual foi a ideia inicial, né? O orixá está participando da criação universal, o universo todo, é uma potência, então, né, uma força poderosíssima, e participou também da formação do planeta Terra. A ideia é essa.
quando eu falo em reinos sagrados, esses reinos estão vinculados ao planeta. Então, o que foi o recurso didático para poder entender isso? A entidade falava para mim, olha, pensa no planeta, no início era uma bola de fogo, né? Magma, rocha líquida, alta temperatura, planeta Terra, há 4,7 bilhões de anos. A gente vai recorrer à ciência, você vai ver que essa informação é correta, era rocha líquida. Então, essa fase do planeta, nós chamamos de reino do fogo. O que a gente entende? Que o Olorum está criando, os orixás estão atuando ali, porque eles estão atuando na matéria, eles fazem parte da criação. Então, essa primeira fase da criação é chamada de reino do fogo. E a gente considera os orixás também como se fossem engenheiros siderais, construtores, né? Eles conhecem, eles têm a sabedoria, o conhecimento para vincular, e cada um na sua área, né? Aí o planeta vai esfriando. Com o passar do tempo, alguns milhões de anos, forma a crosta terrestre, rochas magmáticas, né, as rochas e tal. Aí nós chamamos desse reino da Terra. Né? Então, tem orixás especializados atuando nessa fase do planeta. Passaram mais alguns milhões de anos, aparece a primeira atmosfera em volta do planeta, os gases. Né? Nós vinculamos isso com o ar. Então, é a terceira fase da criação, ou o terceiro reino, que existem orixás que estão atuando. Eu estou falando de orixás primordiais, né? Que se perdeu praticamente o culto, não se sabe os nomes, um ou outro só que tem. Aí a primeira atmosfera, o ar. Na sequência, o que aparece no planeta? A água. Então, é o quarto reino, é o reino da água. Então, orixás vieram atuar. Tá? E uma coisa importante acontece nesse reino, o que é? Surge a vida. A vida sai da água. Né? Então, nós entendemos que todas as orixás femininas, as iabás, né, todos os orixás estão vinculados à água, todas as mães. E se a gente for buscar isso em várias culturas, você vai ver que temos muitas divindades, Deus, que estão vinculadas à água. A água é ligada com o lado feminino, com o lado da mulher. É o quarto reino. Né? Passa-se mais alguns anos, milhões de anos, eu estou falando de uma forma muito rápida aqui, por causa do tempo, surgem as florestas, as matas, primeiras matas, né? Muitas árvores começam aqui a se desenvolver, muitos seres vivos saem da água, répteis, animais, surge o quinto reino, que é o reino das matas, onde outros orixás vieram atuar e fazendo tudo isso. Passado aí milhões de anos, né? O que acontece na superfície do planeta? Aparece o ser humano, o homem. É o sexto reino, né? É o reino da humanidade. Então, nós temos o sexto reino. Então, nós temos aí seis dias da criação, para fazer um paralelo com a Gênesis. O primeiro é a luz, é o fogo, é a energia do fogo. Depois vem a terra, vem o ar, vem a água, vem as matas e vem a humanidade. Só que aonde tem o homem, ser humano, tem espírito. E onde tem espírito, tem um reino espiritual por trás disso. Então aparece um sétimo reino, aparece não, existe o sétimo reino, que é o reino das almas, que nós chamamos, que é o mundo espiritual, praticamente. É o reino onde não existe a energia material, não tem matéria. É puro espírito, vamos falar assim, né? Só força espiritual. Então nós temos 7 reinos, que pode até se fazer um paralelo com os 7 dias da criação do universo na Gênesis. O sétimo reino, Deus não fez nada, descansou, porque é um reino espiritual, ele não criou materialmente nada. E o primeiro é do fogo, e o sexto dia criou o ser humano. Né? Só que é uma outra visão. E o que acontece, então? São 6 reinos, temos os orixás primordiais que nós desconhecemos, né? Um outro aí a gente conhece, se encaixa, porque cada reino a gente agrupa orixás. Então, o primeiro reino é o reino do fogo. No nosso caso aqui, ele é vinculado com Ogum. Então, a gente pega, por exemplo, nós chamamos de regentes, orixás regentes. São aqueles orixás mais conhecidos, que trabalham na Umbanda, né? E que têm identificação com a energia daquele reino. Tá? Por exemplo, Ogum, ele é o primeiro. Né? Ele é o guerreiro, ele tem uma energia poderosa de destruição, a gente pega vários mitos, aí a gente vê isso. Então, a energia do fogo, ela tem muito a ver com isso. O fogo destrói as coisas, né? Também é o primeiro
a gente começa tudo pelo fogo. A própria explicação do Big Bang, aí como se fosse uma explosão, né? O fogo iniciando o universo. Então, existem muitas coisas que a gente pode se aprofundar a partir dessa ideia. O segundo reino é ligado com as pedras, é terra, nós falamos, mas é pedra, pedreira, tal. É Xangô quem rege. Então, eu estou falando dos orixás regentes. O terceiro é o ar, né? É Yansan, que é a rainha das ventanias. Então, nós vinculamos Yansan com a energia do ar, né, do terceiro reino. O quarto reino é a água, né? E são as mães. Então, a regente é Iemanjá, que rege a maior quantidade de água do planeta. Aqui no Brasil, pelo menos, dentro do nosso culto, ele é ligado ao mar, né? E temos as outras, Oxum, Nanã, tudo vinculado ao reino da água também, né? As mulheres. O quinto reino é o reino das matas, então o regente é Pai Oxós. Mas também o Saim está lá, e tem outros também que estão ligados naquele reino, mas o regente é Oxós para nós. O sexto reino é da humanidade. Na mitologia, a gente pega aqui quem criou o ser humano, Oxalá. Então é Oxalá quem rege o sexto reino, né? E o sétimo reino é o reino da morte, vamos falar assim, que é o último. Ou seja, é um caminho, esses 7 reinos é um caminho. É o início, o meio e o fim. É para onde todo mundo vai. Está ligado com o mundo espiritual. Morte, entre aspas, porque não existe a morte do espírito, né? Da transmutação. A matéria se decompõe, mas o espírito continua vivo. É o mundo dos espíritos ali, que no nosso caso é regido por Paiomulu ou Baluaê. Para nós a vibração é idêntica, é semelhante. Só culturalmente, que seriam de regiões diferentes, mas a energia é muito parecida. Então, nós temos um conjunto de 7 reinos, cada reino tem o seu regente, né? Ogum, Xangô, Yansan, Iemanjá, com as Iabás, Oxós, Oxalá e Paiomulu. Cada reino tem uma cor, vermelho é o primeiro, marrom, amarelo, azul escuro, azul claro Iemanjá, azul escuro Oxum, o roxinho Nanã, por exemplo, né? Só para exemplificar. E depois as matas, que é o verde, Oxalá é o branco, e o último reino é a cor preta, né? É aquela cor que puxa. Quando a gente pega aí, por exemplo, na astronomia, aí, buraco negro, o que é? É um lugar que puxa toda a energia. Ou seja, o sétimo reino, ele puxa, né? A energia dele é essa, de puxar, ou seja, todo mundo um dia morre. Estou falando uma linguagem mais simples. Por quê? Porque é um caminho. Então, a energia desse reino é excelente para limpeza. Quando você tem energias pesadas, tal, você usa a energia desse reino, né? Cada um desses reinos tem também uma vibração própria, né, que nós chamamos de vibração primordial, que é fruto da presença dos orixás, uma série de coisas. Então, nós lidamos com essas vibrações. Essas vibrações se misturam e dá o universo todo. Então, você tem essas 7 vibrações em todos os lugares. Se você pega um animal, você identifica pela cor do animal, qual é o reino que ele pertence, uma planta, uma fruta, uma pedra, o fogo, né? É usado na Umbanda, que nem no nosso caso são as velas, né? As cores também é simbolizada. Então, toda a doutrina sai desse princípio dos 7 reinos sagrados. E depois disso, o que acontece? Esses 7 reinos, de uma forma mais simples, as 7 linhas da Umbanda que nós seguimos. Só que ela não saiu do nada, ela saiu dessa estrutura de formação do planeta Terra. Existe uma sequência, né? Tá? E essas vibrações estão no corpo humano, né? Quando você pega o fogo, está no sangue, que é vermelho, é quente. Né? A pessoa, quando está com anemia, está faltando o quê? Ferro, que é de Ogum, que é do reino lá também, entendeu? O segundo reino, terra, tem a ver com a estrutura, os ossos, músculo. Terceiro reino, ar, é o pulmão, respiração. Água, toda a água do teu corpo, né? Desde o próprio sangue até urina. Então, está ligado com rins, né? Aparelho reprodutor feminino. Por que eu estou citando o corpo humano? Porque a partir do conhecimento da doutrina, nós desenvolvemos no terreiro uma série de técnicas, inclusive de cura, que usa essas energias, né? E, bom, eu me alonguei, eu começo a falar, eu às vezes perco um pouco, porque é tanta coisa. Então, bom, se tem ligação, por exemplo, a questão do gênio, já a pessoa começa a fazer as perguntas, se tem a ver com os chakras, se essa associação que você faz, o chakra básico estaria algum,
É, no esplênico Xangô e por aí é, vai. eu não vinculo diretamente os chakras, tá? Porque, mas os chakras, eles estão vinculados com as vibrações, só que tem chakras que atuam com duas vibrações, tem chakra que atua com uma, também é possível fazer essa vinculação. A ideia é a seguinte, como essa fórmula, vamos falar assim, essa equação, ela foi apresentada, né? E nós utilizamos ela aqui de três formas. Na ritualística, dentro do terreiro, aquilo que eu falei, né, que tem os graus iniciáticos. Os graus, então, são esses: o grau do fogo, da terra, do ar, da água, tal. O filho todo ano sobe de grau, é feito um rito de iniciação naquele grau, né? Ele recebe uma guia com uma identificação para dizer o grau que ele está dentro do terreiro. Então, são 7 anos, é um grau por ano, né? Dentro. É também utilizada na questão energética, para equilibrar as pessoas, independente da questão espiritual, né? Vamos falar assim, qualquer pessoa pode estudar essas energias e utilizar. Tá? Nós temos uma técnica chamada arapé, a maioria da nomenclatura nossa é tudo indígena também, dentro do terreiro, né? A gente usa muito essa linguagem que lá dentro. Então, tem o arapé, que é de cura, tem uma série de TVAD, que é um tratamento vibracional à distância, onde a gente manipula algumas vibrações dessas 7. Então, essas 7 forças estão em todos os locais. Você pode equilibrar a tua casa. Por exemplo, a pessoa ela tá com algum problema de saúde, está precisando de uma energia de um determinado reino. Você coloca elementos daquele reino no ambiente onde ela vive, as cores. Então, se vincula tudo nessa questão energética. E tem a questão espiritual, que são as linhas de trabalho das entidades. Então, todas as entidades estão vinculadas a um ou mais desses 7 reinos, dessas 7 vibrações. Então, ela acaba englobando tudo, né? A gente consegue interpretar tudo. Então, quando eu pego um ponto riscado, eu vou ver essas 7 vibrações. Quando eu pego o nome da entidade, por exemplo, vou dar um exemplo rápido, dentro da nossa linha. Por exemplo, um caboclo pedra preta. O que significa pedra preta? Pedra, segundo reino da terra, Xangô. Preto é a cor do 7º reino, do Mulu. Então, é um caboclo que vai atuar na vibração de Xangô e o Mulu. Entendeu? Ele vai trabalhar com essas forças, dessas vibrações. E ele está dentro de uma falange que tem essas duas energias. Tá? E por aí vai indo. Então, os oguns também, cada ogum, as energias são misturadas. Então, você tem algum que vibra na energia pura, de Ogum, do primeiro reino, você tem algum que vibra no segundo reino, algum ligado às pedreiras, né, alguma coisa assim, o ar, né? Então, você vai colocando. Então, você consegue estudar até essa organização espiritual, em linhas e falanges, através dessas 7 forças espirituais. A base de tudo é essas 7 forças. Né? As plantas, os banhos, tudo é vinculado. A gente observa que há uma amarração teológica profunda, né? Eu achei bem interessante, né? A forma, a linha de raciocínio, a estruturação da explicação. Teve uma pergunta aqui que tem a ver com a doutrina que vocês professam, que a Liliane coloca assim: lendo sobre o Instituto, há um ensinamento do Caboclo Mata Verde sobre firmeza, brandura e a alegria. Pai Manuel, poderia falar sobre isso? Isso aí é um... Caboclo Mata Verde, sempre ele, quando encerra os trabalhos, ele fala sobre isso, né? Sobre a brandura, sobre a firmeza e sobre a alegria. E sempre fala de uma forma muito simples, assim, rapidamente, para encerrar. E esses dias eu escrevi lá no nosso blog. Nós temos um blog, temos um site do Núcleo Mata Verde, né? Que depois a gente passa aí o endereço. E eu desenvolvi um texto falando, né? Que essas vibrações, elas ajudam a pessoa, não só na questão espiritual, mas até dentro da própria vida, do dia a dia, né? Da pessoa aprender a ser brando com aquelas pessoas que erram, e muitas vezes as pessoas estão errando e a gente tem que ter brandura, entendimento, né? Mas que também nós precisamos ser firmes, né? Seguir o nosso caminho, né? Seguir em frente, mesmo que tenhamos dificuldades, né? E que é sempre importante você caminhar com alegria, né? Não adianta ficar com a cara amarrada, ficar triste, você tem que ser alegre, porque são provações que nós passamos e devemos seguir. E sendo alegre, fica mais fácil a empatia, fica mais fácil você se relacionar com as pessoas, né? Se desenvolver profissionalmente. O texto é mais elaborado, né? Eu estou simplificando muito, né?
Mas esse foi um texto que eu escrevi em homenagem ao Caboclo Mata Verde, que ele que costuma falar sempre. Eu falei, vou fazer um textinho aqui para comentar alguma coisa sobre isso, né? Que é Eu vou pegar bastante aqui, interessante. pessoal, o site do Núcleo Mata Verde, vou postar para vocês poderem dar uma olhada. Com base nessa linha do site, a Érica colocou assim: os reinos têm ligação com a numerologia? Passei os olhos na página e observei que é um dos cursos oferecidos. O Núcleo Mata Verde aborda outros estudos ocultistas? Deixa eu explicar então uma coisa. Em 2007, eu fiz um livrinho. Posso mostrar o livrinho aqui, né? Foi esse aqui. Umbanda, os Sete Reinos Sagrados. Tá direto, a imagem não fica bem invertida. Umbanda, os Sete Reinos Sagrados. E foi a primeira tentativa de colocar no papel, porque não tinha nada no papel, era tudo oral, de boca, dentro do terreiro e tal. Então eu coloquei, a Ícone me convidou, escrevi esse livrinho, e fiz. A partir daí foi cada vez desenvolvendo mais a doutrina. Chegou num determinado ponto que eu tinha muita dificuldade de escrever, não estava conseguindo escrever mais, por causa eu trabalhava de manhã, eu fui professor, trabalhava no Serviço Público Federal, era engenheiro, e tinha o terreiro ainda, então eu estava correndo para cima e para baixo, né? E não estava dando tempo. Então eu optei por fazer cursos. Então eu fui desenvolvendo uma série de cursos. Nós temos lá no nosso site 21 cursos, todos ligados com a doutrina dos Sete Reinos Sagrados, né? Um dos cursos que foi muito interessante, que quem até inspirou ele, foi uma entidade que se identifica como um Xangô Sete Pedreiras. Ele trabalha no terreiro, vem, né, é chefe de falange, eu que incorporo ele, mas ele tem uma vinculação com o Oriente, tem alguma ligaçãozinha com o Oriente, né? Ele não fala muito, ele é muito tranquilo, muito calmo, mas ele que inspirou muitas ideias. Então ele me passou essa numerologia que eu acabei colocando em curso, ainda não pus no papel, seria interessante passar para o papel na forma de livro, que é uma numerologia que vai de 1 a 7. Né? Por isso a gente fala que é a numerologia setenária ou sagrada. Por quê? Cada número é vinculado a um reino. Cada número é vinculado a um reino. Então, o que acontece? Você estudando esses números, né? Porque a natureza é número. As formas, né, são ligadas a números. As datas. Então, é possível você sentir, perceber vibrações que existem no ar, por exemplo, né? No dia. No ar não, no dia. Aquele determinado dia, de um determinado mês, de um determinado ano, tem uma energia, tem uma vibração. Porque essas 7 vibrações primordiais, elas se manifestam de todas as formas, desde energias bem sutis, bem densas, né, materiais, como energias sutis, mentais, né? Elas vibram, elas têm níveis assim bem variados. Então a numerologia é ensinada essa daí, a setenária, que é diferente da pitagórica, né, da tradicional. Essa aqui ela vincula o número ao reino. Então o número passa a ter a energia do reino. Número 1 é o primeiro, tem aquela energia forte, de líder, né? De força. Tal. Número 2 já é do segundo reino, terra, leis, justiça, regras. Número 3 é vinculado ao ar. O ar tem a ver com expansão, crescimento, comunicação, né? Então, se não tiver o ar, você não tem voz, não tem som, então não tem comunicação. Então, essa energia também está vinculada a todos os meios de comunicação, sejam quais forem. A água é ligada com o amor, com a procriação, né? Com a beleza, com as mulheres, né? O número 4. O número 5 é matas, é o caçador, aquele que anda sozinho, é independente, né? Tem a ver também com a abundância, a fartura, né? Alimentação, e essas coisas. E aí vai. O número 6 é ligado com o sexto reino de Oxalá, que é a fraternidade, paz, fé. E o sétimo reino, ele é ligado com a energia do desconhecido, das coisas ocultas, da própria mediunidade, né? Também tem energias densas, como a loucura, né? E outras coisas, a morte, a decomposição, né? Então, materiais em decomposição, quando a gente pega um material em decomposição orgânico e tal, nós dizemos que existe uma energia grande ali do sétimo reino. Né? Eu, às vezes, até dando aula, eu comento, por exemplo, você pega petróleo. O que é petróleo? Matéria orgânica que estava em decomposição embaixo da terra.
Qual é a cor? É preta. Então, o petróleo tem toda uma energia do sétimo reino, entendeu? Então, você consegue analisar tudo que existe no universo, vamos falar assim, né? Não é só uma questão religiosa, pega tudo. E nós estudamos com a numerologia, então tem o curso de numerologia para aprender, lidar, porque é uma conta diferente, a base é 7, não é a base 10, é a base 7. Então a gente trabalha com esses cálculos, e através da análise do dia de nascimento da pessoa, por exemplo, o dia que a pessoa nasceu, a gente determina um padrão vibratório da pessoa, pelas datas, dia, mês e ano. Um padrão vibratório. E tem até um curso lá falando sobre isso, né? E esse padrão vibratório é importante, porque a gente descobre a energia que aquela pessoa vibra, a facilidade que ela tem. É meio semelhante, por exemplo, à astrologia, que tem a ver com os planetas, tal. Aí, no caso, o padrão tem a ver com a data, né? Porque nós entendemos que todo dia existe uma vibração, toda hora, todo minuto tem uma vibração no ar aí, tá mudando, que são essas 7. Então, uma forma de fazer isso é usando a numerologia, né? E ela é usada para outras coisas também, tá bom? A gente usa bastante a numerologia aqui, a gente estuda o que acontece com os números, né? Quando a gente junta eles, ou seja, misturou as energias, qual é a consequência daquilo, o padrão de uma pessoa, o padrão de uma outra pessoa, quando se aproximam, o que acontece, né? Pessoas que possuem padrões diferentes, por quê? Porque nós temos energias opostas, né? Tem energias opostas, que uma é dificultação da outra, ou neutraliza. Então, existe um estudo. Temos lá na numerologia a flor dos 7 reinos, que a gente fala, onde essas energias são colocadas em forma circular, e você daí consegue ver as polaridades. Por exemplo, fogo e água. Fogo e água é o homem, né, a energia masculina e a energia feminina. E são opostas, né? A gente vai pegar a água, apaga o fogo, e o fogo incendia a água. Mas são energias opostas, né? Depois nós temos a terra e as matas, e o ar e a humanidade. E no meio é o sétimo, que é a energia espiritual. Aí, compondo isso, você tem lá o símbolo de Salomão, e a coisa vai embora. Então, é um estudo que é muito interessante, que a gente encontra respostas, né? Às vezes vê coisas ali que fala, como é que pode, né? Interessante, os mistérios, né? Então, a gente faz esse estudo também, além da prática mediúnica, propriamente dita. Existe a prática mediúnica, o desenvolvimento mediúnico, existe o atendimento espiritual às pessoas, mas existe todo esse estudo iniciático, né? Que é uma doutrina interna lá, que a gente desenvolve bastante. Estão chegando outras perguntas aqui, pessoal. Vou tentar fazer o máximo. Ok, vamos lá. Vou mandar um salve para o Renato Ribas, da Casa de Vó Maria do Rosário de Mogi das Cruzes. O pai Fernando, mandar um salve para ele. Ele perguntou, o pai Fernando, da Casa de Pai Cipriano, ele perguntou, nesse caso, Exu está presente em qual reino? Exatamente, essa é uma pergunta interessante, né? Os filhos me fazem muito isso daí, porque eu vou ensinando a numerologia, os 7 reinos, eu falo, mas cadê Exu? Né? É porque nós temos os reinos, cada reino é um orixá, regente, que são esses que eu falei. Exu está onde? Exu está em todos os reinos. Aí é que é a grande questão. Porque Exu, a gente também traduz Exu como força da natureza, tá? A gente não personaliza, assim, não existem imagens de orixá no núcleo Matabê, tem forças na natureza. Então, Exu, para nós, é a energia das encruzilhadas, das passagens, do umbral, né? Na entrada do terreiro, ali a tronqueira, por quê? Porque você está saindo da rua e está entrando no terreiro, então ali é o ponto da energia de Exu. Eu estou falando da vibração, né? Da natureza. Quando você chega na praia, entre a areia e o mar, ali é a energia que está vibrando Exu. Quando você vai entrar numa mata, é a passagem. Então é ali que está vibrando a energia do Exu. Então, para nós, o Exu é essa energia que vibra na passagem. Então, cada um desses reinos tem energias que vibram no Orum e tem energias que vibram no Aê. Então, quando há a passagem, é a energia de Exu ali. Tá? Então, eu tenho Exu vibrando em todos os reinos. Agora, existe um Exu, dentro da nossa visão doutrinária, que é, digamos, o principal, vamos falar assim, não sei se é o principal, porque todos são importantes. Ele é o primeiro, vamos falar assim, o primeiro Exu. Qual é o primeiro Exu? O primeiro Exu é o seguinte, eu falei dos 7 reinos, só que o último reino é o reino das almas, o mundo espiritual, ou seja, não tem matéria.
Esse sétimo reino, na verdade, era o reino que existia antes da formação do universo, porque antes não tinha matéria, tinha só o plano espiritual. E aí surgiu o mundo, o plano material. Então você tem uma circunferência, tá? É um círculo. As energias, elas agem em círculo, tá? É um ciclo da vida, vamos falar assim, essas energias vão fluindo assim. Então, no primeiro momento, você tem a energia espiritual pura, que a cor é preta, e num determinado momento foi feito o universo, foi feita a luz, é o fogo, que é a cor vermelha. Então, entre o preto e o vermelho, entre o Orum e o Aê, né? Entre o que não tinha nada lá, o vazio e a matéria, é a energia de Exu. Esse é o primeiro Exu para a gente. Essa energia criadora. Então, esse primeiro Exu está antes de tudo. Ele está antes de Ogum, que ele é o primeiro, tá? Mas ele não é o primeiro, ele está antes, porque é uma energia de passagens. Seria tá? um Exu cósmico. Ele está na vida nossa, essa energia é cósmica, é universal. Todos os orixás, para nós, essas energias puras que eu falei, sutis, são universais. Uhum. O Exu está onde? Ele está em toda a passagem. Por exemplo, o teu corpo. A gente estuda o corpo também, dividindo ele, né, em faixas, né, físico, etérico e tal. Depois tem um campo que a gente chama de estrutural, mental, emocional. A gente tem uma estrutura. Mas você tem o Aê e o Orum. Você tem a parte física do teu corpo e uma fase, um corpo espiritual. Então, entre o físico e o espiritual, você tem a vibração Exu. Então, essa energia do Exu é que vai te dar saúde, é que define a vida e a morte, tá? Como ele está na passagem, a energia do Exu controla o amor e o ódio, né? Ele controla a saúde e a doença, a vida e a morte, a energia que está no meio, tá? Ele é o ponto de equilíbrio, tá? Ele é que está ali. Então, é uma energia fortíssima, mas é muito perigosa de ser lidada. É necessário muito conhecimento para manipular essa força, né? E quem é que possui esse conhecimento? Os nossos guardiões. Eles vibram, eles vêm trabalhar, né, na vibração de Exu. Então, eles dominam esse conhecimento para lidarem com essa força. Então, toda vez que tem uma passagem, uma mudança, você tem Exu. Eu costumo falar até da fecundação, quando você tem o óvulo e o espermatozoide vem vindo, ele está com a energia do primeiro reino, do fogo. Por quê? É competição. É o primeiro que vai fecundar. Então, a energia que está vibrando é do fogo. Aí, no momento que ele atinge o óvulo e vai penetrar o óvulo, é energia de Exu. Se Exu não quiser, não engravida. Mas é Exu que controla também a própria procriação da vida. Então, a gente começa a estudar a natureza, a pessoa, os fenômenos, de uma forma bem racional, vinculando tudo. Tudo está vinculado. Tá? Agora, os Exus são vinculados aos orixás. Tá? Acho que deu para entender isso, né? Eles são vinculados aos orixás. E nós fazemos gira de Exu aqui, tem uma no final do ano, porque nós trabalhamos muito com a Umbanda, de uma forma geral, com Exu ligado à Calunga e às encruzilhadas, né? Normalmente são essas duas vibrações que mais se vê por aí. Mas quando chega no sétimo reino, não, desculpa, quando chega no final do ano, eu faço uma gira grande de Exu, aí nós, é chamada, o nome dela, gira grande Exu, onde nós evocamos todos os Exus dos 7 reinos. Então é um trabalho um pouquinho mais forte, de limpeza, final de ano, né? Tá? Mas temos Exu em tudo, nas matas, nas águas, nas pedreiras, lá no cemitério, que a Calunga é o 7º reino, né? No meio da humanidade tem Exu em todo lugar. Uhum. O Hamilton, que é filho da casa, fez o seguinte comentário. Como filho do terreiro do caboclo Mata Verde, estudamos muito, ou melhor, estudamos para compreender por que estamos aqui, para compreender tudo que nos cerca neste plano e nos demais planos. Então, foi o comentário que ele fez aqui. E tem uma pergunta que a Márcia fez aqui também. No seu relato, fui fazendo uma analogia com os 7 raios cósmicos. Poderia também alinhar dessa forma, uma vez que cada raio tem sua potencialidade? Eu não conheço exatamente os raios, como é que trabalha, né? São 7. Então, como 7, com 7 dá para alinhar, com certeza. A grande questão é o seguinte, qual é a ordem deles? Porque na doutrina dos 7 reinos sagrados existe uma ordem perfeita.
Existe uma sequência. Primeiro o fogo, depois terra, depois o ar, depois a água. Existe uma sequência que é a formação do planeta. Então, os 7 reinos, eu não sei como é que é essa ordem, mas dá para vincular, com certeza. Né? Você relaciona essas 7 vibrações com tudo, com plantas. Nós temos um curso de fitoenergética lá, que é vinculado com essas energias. Temos um oráculo, que é feito com baralho comum, 14 cartas, onde você, manipulando as cartas, entendendo as vibrações, você faz uma interpretação. Né? Então, você consegue, com essas 7 vibrações, fazer muita coisa. Né? De uma forma simples, bem lógica, né? E sem deixar dúvidas, porque você vai fazendo dentro de um processo bem racional. Né? O professor João Santoro, ele coloca assim, há um paralelo com Mata e Silva? Não existe uma ligação direta com banda esotérica, né? Não existe. Existe com a Tenda Mirim, que eu falei que trouxe De certa forma, a Tenda Mirim influenciou muito também a Umbanda esotérica. A Umbanda esotérica surge na Umbanda, na Tenda Mirim. Mas são os graus iniciáticos, é um bando iniciático. Eu classifico assim, né? Uma escola iniciática tem os graus iniciáticos, o filho entra, estuda, todo mundo passa por esses graus, e os médiuns seguem aquela sequência da Tenda Mirim. Agora, a própria Umbanda esotérica, nas 7 linhas dela, muda um pouquinho. Por quê? Porque eles colocam Iora e Orimá, né? No nosso caso, eu não falei das 7 linhas, é interessante até fazer um parênteses. Se eu tenho tempo, posso falar das 7 linhas, rapidinho? A gente pega as 7 linhas, a primeira vez que surgiu 7 linhas com o Leal de Souza, em 1928, 32 ou 28, quando ele fez uma publicação, né? Leal de Souza era poeta, filósofo, e próximo de... Oh, meu Deus! Do pai... Médium do Zélio de Moraes. Zélio de Moraes, a idade é complicada, né? Mas é do Zélio de Moraes. E ele recebe ordens de cuidar de uma tenda, tem Nossa Senhora da Conceição, se não me falha a memória. E ele cuida dessa tenda, Leal de Souza. E Léo de Souza observando, acompanhando tudo aquilo, aquela Umbanda fervendo ali em ebulição, né, muita coisa acontecendo, ele apresenta no livro dele a magia, o espiritismo, a magia, as 7 linhas da Umbanda. Esse livro acho que é de 1930 e pouco. Ele apresenta pela primeira vez as 7 linhas da Umbanda. Isso. E se vocês forem olhar lá, quais são essas 7 linhas da Umbanda? Exatamente os 7 reinos sagrados. Ele coloca lá Ogum, Xangô, Iansã, Iemanjá, Oxóssi, e o último reino ele cria as almas. Então, 100 anos depois, aqui no núcleo, a gente encontra uma explicação diferente. Léo de Souza fez aquilo de uma forma prática, olhando, acompanhando o que as entidades estavam apresentando. E essas 7 linhas passa pelo primeiro congresso de Umbanda, de 1941, elas são apresentadas dessa forma, né, como pontos de iniciação. Então, eles apresentam como... Eu tenho até um livrinho, cadê ele aqui, ó, esse livrinho eu achei ele num sebo aqui, em 2006, e eu escaneei inteirinho ele e botei na internet. Ele está lá, que é o primeiro congresso de Umbanda. Né? E existe uma parte aqui dentro dele, ó, que ele fala dos 7 reinos, ele fala como graus de iniciação. Tá? Tem até um desenho aqui, acho que não vai dar para ver, e embaixo aqui ele fala, são exatamente esses graus, Alma, Xangô, Ogum, Iansã, Oxóssi, Iemanjá e Oxalá. Né? Então, o Congresso de 41, ele ratificou as 7 linhas de Léo de Souza. Aí o Mata e Silva é de 1956, se não me falha a memória, ele faz Umbanda de Todos Nós, primeiro livro que ele apresenta, se não me falha a memória. E lá o que ele faz? Ele dá uma visão um pouco diferente, né? Faz o estudo fonético dos orixás, né? E ele apresenta 2 orixás, que é o Iori e Orimá. Iori seria correspondente à linha das crianças. Ou seja, ele tira Iansã e coloca a criança, Iori. E as almas, ele coloca Iorimá. Tudo bem, Iorimá tem uma ligação com o preto velho, né? Alguma coisa assim, os reinos das almas é os velhos. Todas as entidades velhas têm a energia do 7º reino, porque ela é a última, é o velho, entendeu?
Então, existem algumas diferenças, né? A forma que o Max Silva chegou foi através do estudo das sílabas, dos sons, das palavras, né? O nosso não, o nosso é essa visão mais prática, assim, né? Pegando os orixás, vinculando com a formação do planeta Terra. Eu vou pegar aqui um gancho numa pergunta que foi feita lá no início do Cacique Eloy, que já era uma coisa que eu queria perguntar, colocar, é que você tem um pioneirismo na Umbanda, nas redes sociais. E eu lembro da época das listas, e eu lembro da época que eu fiz um perfil, que era um perfil numa rede social chamada RBU. Muitos jovens nem conhecem essa rede social, podia colocar foto, você colocava o perfil, qual o terreiro que você pertencia. Exato. Foi um pioneirismo que eu acho que o Orkut ainda estava embrionário nessa época. Estava, exatamente. Foi bom o senhor ter lembrado. Em 1996, a internet estava iniciando no Brasil, eu trabalhava, eu tinha um provedor de internet, minha área também era tecnologia da informação, mexia com isso. E então eu comecei a criar alguns sites de Umbanda. Eu criei um site chamado Saravá Umbanda. Acredito que foi um dos primeiros sites a tratar de Umbanda aqui no Brasil. E em seguida criei uma lista de e-mails. Naquela época era e-mails, lista de e-mails. E a gente trocava e-mails pela lista Saravá Umbanda. Existia a minha lista aqui em São Paulo, que eu era daqui, e tinha aí no Rio o Etienne Salles. Já teve, então, o pai Etienne e me fugiu o nome dele, Eduardo Bandeiras. Eles tinham uma outra lista. Então, eram as duas listas. E ali é que rolava tudo, acontecia tudo de Umbanda. A gente trocava e-mails e tal. E com o passar do tempo, em 2005 eu criei o Mata Verde, em 2006 eu criei a RBU, Rede Brasileira de Umbanda. Então, nessa época ainda estava embrionário o Orkut, não tínhamos nenhuma rede social, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, Instagram, nada disso. Então, foi uma rede feita para umbandistas, né? Então, eu mesmo banquei ela, assinei uma empresa nos Estados Unidos chamada Ning. Acho que existe até hoje, que é para criar redes, mas era paga. No começo era gratuito, daí a coisa foi crescendo tanto, começaram a me cobrar. Né? E eu fui arcando com o dinheiro, era uma satisfação, um prazer. A RBU teve mais de 20 mil pessoas. Foi um período muito bacana, nós conseguimos colocar umbandistas ali, lá do norte até o sul, juntamos umbandistas de todos os lugares. Era uma época que fervia muito as discussões, né? As pessoas podiam botar fotos, e os fundamentos, os princípios eram totalmente diferentes, né? Porque a Umbanda é muito rica, ela é diversa. Hoje a gente tem consciência disso, mas naquela época não tinha. A pessoa praticava ali no terreiro dela, achava que aquilo era Umbanda e que todo mundo tinha que ser igualzinho aquilo ali, não era. Então, dentro dessas listas e depois da RBU, nós aprendemos muito. Foi uma fase muito fértil, eu aprendi muita coisa, fiz muitas amizades, né? Existiam grupos polarizados, né? Pai Rivas, já falecido, Rivas Neto, pai Rubens Saraceni, então tinha uns grupos ali que se atritavam, né? E tinha os outros também, mas era um período muito bonito, muito gostoso. Eu banquei a RBU até 2012, se não me falha a memória. Aí depois já tínhamos o Facebook, Instagram, né? Aí eu resolvi encerrar, porque eles começaram a cobrar lá em dólar nos Estados Unidos. No início eu fazia uma vaquinha ali, o pessoal até cotizava, então, mas depois ficou muito pesado. Eu falei, não, vamos encerrar, porque está todo mundo indo para o Facebook. Mas ali era interessante. Embora tivesse essas polaridades, discussões, mas todo mundo estava a favor da Umbanda, né? Não tinha que nem a gente vê hoje por aí alguns grupos assim, transformando a Umbanda em mercadoria, né? Hoje em dia virou mercadoria para algumas pessoas aí, né? Estão querendo ganhar dinheiro em cima da Umbanda, através de muita mídia digital, aí, marketing digital. Infelizmente, é muito triste. Naquela época, não. Na linha dessa sua resposta, teve uma pergunta do Daniel, ele questiona assim, gira com consulta online, é possível? Eu não faço isso, eu não sei. Olha, eu nunca usei Umbanda nessa questão para fazer atendimento. Eu nunca usei, desculpa, a rede, a internet, para isso. Eu sempre gostei muito da internet, eu uso a internet desde quando ela surgiu no Brasil, né, profissionalmente, e depois aqui dentro da Umbanda. Fiz a TV Saravá Umbanda, que uma época era a única que tinha a espiritualista, a TV Saravá Umbanda, RBU,
Aí fizemos aí uma série de atividades, mas tudo para poder conversar. A finalidade até maior, sabe qual era da RBU? Era unir os umbandistas. A nossa preocupação na época era essa: vamos unir os umbandistas, para a gente se fortalecer, né? Para a Umbanda prosperar, crescer. Isso foi em 2006, 2007, 2008 foi o centenário da Umbanda. Fizemos também muita movimentação pelo Brasil inteiro. Era uma coisa bacana, sabe? Existiu uma tentativa de unir. Eu não sei se deu resultado, não sei hoje como é que está, que eu ando um pouco afastado, né, das redes, mas eu não acredito muito em nenhum tipo de atendimento online, sabe? Pode ser que dê certo, pode ser, mas nada substitui o terreiro, o pé no chão, o contato ali com a entidade, você entendeu? O pé no ouvido, na orelha, né? Conversar, sentir o cheiro da defumação, o som dos pontos, né? Nada substitui isso. É interessante você falar isso, né? Porque uma live como essa, os cursos que são ministrados pelo Pai Manuel e pelo Núcleo Mata Verde são informativos, e a Sim, formação está no chão de terreiro. Como o Pai sim. Manuel falou, as experiências que ele tem, a experiência lá da prova de fogo dentro da mata, nada vai suprir essa experiência, essa vivência dele. De cada iniciação, cada grau que um médium passa por um amaci, tem sua cabeça lavada, não vai ter, não tem uma receita de bolo. Por mais que você pegue um livro que tem lá receita como fazer o amaci, mas tem o fundamento daquela casa. O que aquele caboclo está utilizando, que tem a ver com a egrégora dele, com a falange e a linhagem dele de trabalho. E você que às vezes perde um amaci no terreiro, não vai ter outro igual. Porque a Perfeito. vibratória, a conjunção energética daquele dia, daquela egrégora, tem uma finalidade naquela ocasião. Então, hoje, às vezes, eu noto, Pai Manuel, às vezes os médicos falam assim, eu não vou fazer não, amaci, estou cansado, vou deixar para uma outra ocasião, tem que fazer preceito, resguardo. Eu, pelo menos, recebo meus amacis, eu acho que está fazendo 30 anos que eu recebo É, amaci. E, assim, para mim é um momento sagrado, é um é momento sagrado. de revalidação ali com o meu sagrado, com a espiritualidade, de reafirmar o compromisso. O que você pode, talvez, falar desse momento tão ímpar, tão importante, dessas consagrações que nós passamos, como uma gira de cachoeira, como você já participou, uma gira de mata, esses momentos que são únicos no dia a dia do terreiro? Eu acho que nada substitui o terreiro, que nem eu falei, né? Eu, sinceramente, eu ofereço cursos aí. Dentro do nosso núcleo, são todos gratuitos, todos, todos. Ele é aberto ao público, né? O Núcleo Mata Verde, antes de entrar diretamente na tua resposta, mas o Núcleo Mata Verde é uma casa que está com as portas sempre abertas. Eu recebo aqui palestrante médico, psicólogo, é, irmãos do candomblé, para fazer palestras. Já veio cacique indígena, né? Para falar sobre a cultura. Até uma evangélica, a Mirka, que é uma pessoa muito querida, ela vai lá fazer uma palestra lá. Eu até me entendo bem com os evangélicos, nesse sentido, né? As portas estão abertas se eles quiserem ir lá. E ela vai, é uma chilena missionária, mas ela encontra resistência dentro da igreja dela. Ela comentou comigo, falou, tem um pessoal lá que fala, pô, você está indo lá no terreiro? Eu falei, vou falar de Jesus, qual é o problema? Né? E eu recebo membros da maçonaria, Rosa Cruzes, temos aqui o guru que vem aqui em Santos, o Hare Krishna, quando vem, vai lá na nossa casa, também faz, eu cedo espaço para ele. Então, o núcleo está sempre aberto, eu sempre pensei assim, sabe? Temos que abrir as portas, vamos buscar a verdade em várias fontes, né? Porque ninguém é dono da verdade, acho que todo mundo tem que respeitar essas diferenças, né? Agora, tudo tem que ser feito dentro do terreiro. Eu acho, o terreiro é um lugar sagrado, né? Eu falo para os filhos, nós temos a egrégora, a energia da casa, temos os assentamentos, aqueles elementos que estão lá dentro. É um local feito especialmente para você se comunicar com a espiritualidade, né? É bem diferente de você fazer na tua casa, né? Na casa você come, você bebe, você tem atividade sexual, ou você discute com as pessoas. Terreiro não, terreiro é uma energia pura, ele é voltado só para aquilo lá, né? Então, existem diferenças enormes, né? E também nós temos toda aquela espiritualidade ali, né? Eu comento ali com o pessoal que nós atendemos com Caboclo e Preto Velho, né? O público. O Mata Verde é de sexta-feira, a primeira gira é Preto Velho, o resto é Caboclo. Só isso que atende o público.
E na quarta nós damos passagem para as linhas. Então tem lá várias linhas, né? Ogum, Xangô, Iansã, Iemanjá, baiano, boiadeiro, linha de bugres, que são os caboclos mais do meio do mato, mais ásperos, né? Exu, Pombagira. Agora, às vezes tem alguma pessoa que fala, mas o professor não abre as outras linhas. Eu falei, não, eles estão aqui, eles estão trabalhando, cada um na sua posição, na sua função, né? Todos eles estão juntos, né? Ninguém trabalha sozinho na Umbanda, as entidades estão ligadas, cada uma ajudando. Então, é um ambiente que, mesmo que você não esteja vendo com os olhos da matéria, ele é um lugar preparado, né? Então, nada substitui, né? O Amaci, aquele dia é um dia importante na vida, eu acho, de todo médium, né? O dia que vai lá, que risca o ponto. No nosso caso, nós temos as iniciações, né? Todo mês eu tenho uma iniciação, como são 7 graus, eu tiro 2, que um é festa de Cosme e Damião, a outra é festa de Ogum, são 9 meses, daí tem mais um mês, depois nós encerramos. Então, cada mês eu faço uma iniciação. E na iniciação tem aqueles filhos que são promovidos naquele grau. Então, é feita uma oferenda, é feita orações, é cantado pontos, né? É um momento muito bonito, as pessoas se emocionam, as que estão chegando naquele grau, e principalmente eu costumo falar para os filhos, a gente está imantando a energia do orixá naquele dia. Então, cada mês um orixá é homenageado, porque cada mês é um grau, né? Então, a gente segue um calendário. Esses trabalhos são internos, são fechados, somente para aqueles que vão ser iniciados e aqueles que estão em graus superiores, né, que vão lá participar. Então, quem está, por exemplo, no 7º grau, ele vai em todas as iniciações. É compromisso. Vai prestigiar o irmão que está chegando no grau inferior e também vai renovar as suas ligações com aquele orixá que está sendo homenageado, vai bater cabeça, é uma coisa bonita, e você vai perder isso, né? Porque depois não tem, vai ter que esperar um ano a mais aqui para voltar à iniciação daquele dia, né? Como o Amaci também, que é uma coisa importantíssima dentro do Núcleo Mata Verde. Então, eu acho que ninguém deve perder, deve aproveitar ao máximo essas oportunidades. O que você deixa muito claro, e a gente pode só grifar para o povo que está aí assistindo, que a promoção de um grau não é status, que às vezes as pessoas acham que é status, né? Sou médium de 7º grau, de 5º grau, você está mais abaixo. Na verdade, são mais responsabilidades e compromissos assumidos ali diante da espiritualidade. Perfeito, perfeito. Eu costumo falar isso, que no início a gente faz toda a estrutura interna ali, que é fechado, né? E eu faço uma pré-eleção antes, né? Eu costumo falar, né? Quem está subindo de grau, quanto maior o grau, maior é a responsabilidade. Porque maior é o conhecimento que ele tem, que ele adquiriu durante aquele ano todo, que ele está aquele tempo que ele está dentro do terreiro, e também ele passa a ser exemplo, né, para os outros. Então, vai ser cobrado mais. Eu até brinco, eu falo, olha, quem está no grau 7, eu vou pegar no pé, vou cobrar mais. Qualquer deslize aí, vou dar um puxão de orelha mais forte. E temos os que entram no terreiro, nós temos uma nomenclatura, chama Abaguaçu. 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 Né? Abaguaçu. E temos o Abamirim, que está lá fora também. Tem toda uma estrutura. Quem está visitando o terreiro, isso acho que é importante falar rapidamente. A pessoa chega no Mata Verde, começa a frequentar, vai na assistência, toma passe, volta, vai. Alguns vão embora, outros ficam, né? Uns gostam, ficam lá, ficam 1 ano, 2 anos lá. Aí tem alguém que chega e fala, olha, eu quero entrar para o terreiro, eu gostei do terreiro, eu pensei bem, eu acho que agora é a oportunidade de eu entrar, tal. Então, essa pessoa a gente classifica de Abamirim, lá, Abamirim, né? Homem pequeno, seria mais ou menos isso. Porque ele está querendo pegar um caminho já, um caminho espiritual, só que ele fica na assistência. Aí ele tem que falar comigo, com o Caboclo Mata Verde e com o Preto Velho, pedir autorização para os 3. Né? Tem hora que um concorda, tem hora que o outro concorda, tem hora que os 3 concordam. Aí ele entra, ele passa a ser um Abaguaçu, né? O Abaguaçu. E esse Abaguaçu pode tudo. Eu até brinco com os outros. Ele pode errar à vontade, porque ele está chegando agora. Ele não sabe, ele está trazendo aquelas ideias que ele tem, aqueles preconceitos, né? Aquelas manias, está trazendo um aprendizado que ele provavelmente aprendeu em outro lugar. Tá? Então a gente tem que respeitar, ter paciência, e aos pouquinhos ele vai aprendendo. Agora, quem já está no 7º grau, quem já passou por esse estudo, por toda essa experiência dentro do terreiro, porque não é só estudo, é prática ali dentro, né? Vai trabalhando, então, tem que ter mais responsabilidade, com toda certeza. Talvez até para esclarecer para o pessoal que está aqui, Pai Manuel,
Não existe uma promoção automática. Só porque eu fiz 2 anos eu vou ser promovido. Tem outras coisas envolvidas nisso? Ou todo Nós, mundo chega no 7º grau, não, se nós temos, nós temos dois caminhos, dois caminhos. Na realidade, tem dois caminhos. Todos os filhos, todos, quem é Cambone, quem é Ogan, quem é médio de incorporação, todo mundo sobe nessa escala de 7 graus. É anual, essa é anual. Essa é anual. A pessoa entra, vai subindo. Vai subir. A não ser se ela não tiver frequência. Né? Ou se fizer alguma coisa muito séria, tal, porque tem filho que às vezes você tem que suspender, né? Eu tiro, vai para assistência, vai ficar lá, vai. ou então a pessoa se afasta e depois volta, então ela não sobe mais. Essa vai subindo de ano em ano, então dura 7 anos, é como se fosse uma escola. Eu até costumo falar que o terreiro Mata Verde, o núcleo Mata Verde, é uma escola espiritual. Eu falo escola iniciática do Caboclo Mata Verde, costumo falar assim, né? Eu gosto até de falar como escola do que como uma questão religiosa. Religião, às vezes, eu fico meio assim, porque a gente vê tanta coisa que já foi feita no mundo em nome da religião, que às vezes eu fico triste com isso. Então, eu prefiro falar que é uma escola espiritual. E essas pessoas vão lá, são 7 anos. Agora, os médiums, aí não. Aí aqueles médios que estão desenvolvendo, que já mostraram que tem essa mediunidade de incorporação, sensibilidade, aí eles vão demorando anos. Tem médico que demora 10 anos para chegar, para dar consulta, por exemplo, ou para ser consagrada. Né? Há pouco tempo eu consagrei uma filha que ela voltou para o Mato Grosso, depois de 10 anos que ela conseguiu ser consagrada como sacerdote, quer dizer, como dirigente, né? Dentro da doutrina do 7 reinos sagrados. Ela está lá, abriu o terreiro dela, Terezinha está lá. Então, às vezes demora, né? Não é chegou lá e já entra. Da mesma forma, o médium que chega fala, olha, eu já tenho 50 anos de mediunidade, eu quero trabalhar no teu terreiro. Não trabalha. Ele vai primeiro frequentar assistência, tem que ficar na assistência um tempo, uns meses, para sentir energia, ver se gosta. Em seguida, entra com uma baguaçu, vai cambonar lá dentro. Naturalmente que na quarta-feira ele dá passagem. Ele já trouxe as entidades, ele vai dando passagem. Mas consulta para o público, não. Ele segue um processo. Eu tenho alguns filhos que estão nesse processo. Já são médios, a gente percebe que incorporar bem, mas ele está ali. Naturalmente que o caminho é mais rápido um pouco, né? Porque ele já veio preparado. Disciplina e ordem e cabala espiritual andam de mãos dadas, né, meu pai? Exatamente, exatamente. Perfeito. Eu vou fazer uma última pergunta aqui, você fica muito à vontade de responder, que é uma opinião sobre um trabalho. O Wagner Bartolomeu, ele pergunta, qual a sua opinião sobre o canal do Jefferson Viscardi, o Diálogos com Espíritos? Você quer falar, pai? Se você não quiser, fique à vontade. Não, olha, eu não tenho acompanhado atualmente, eu já vi há muitos anos atrás, há um tempo atrás. Ele entrevista as entidades, Sim. né? Ele conversa com as entidades. Olha, eu não sei como anda hoje, atualmente, não conheço. Agora, há muitos anos atrás, eu já vi dentro de terreiro pessoa conversando com as entidades e com gravador, gravando, conversando, colhendo depoimento, né? Então, eu acho que é um trabalho interessante, que pode ajudar. Agora, eu não tenho acompanhado, sinceramente, não sei o que está acontecendo. Essa pergunta foi direcionada para mim também. Wagner, qual a minha visão? Eu não tenho acompanhado como Pai Manuel. Eu já até tentei marcar aqui para o Jefferson vir aqui bater um papo conosco. Eu acho o trabalho dele louvável, a proposta e o objetivo do trabalho. O Jefferson ele conversa com todo tipo de médium, de todo tipo de religião. E aí a gente tem que fazer um filtro, uma peneira. Porque se eu pego hoje um médium que está no 1º grau do Pai Manuel Lopes, será que ele está com uma incorporação firme o suficiente para poder fazer um diálogo como esse? E aí a gente nota que tem que haver uma maturidade mediúnica, mas essa não é a proposta do canal. Ele é um pesquisador. E aí, como ele se propõe a pesquisar, é interessante. Mas a gente, às vezes, alguns episódios que eu já vi, você vê que o médium ele não está firme o suficiente, maduro o suficiente para um processo como esse. 2 horas você dialogando, sendo arguído e estando incorporado, o médium tem que estar com uma conexão muito firme para não vacilar, porque coloca a religião, a instituição em jogo. Então, essa é uma sinalização que eu faço, mas é um canal que tem uma proposta louvável. Tá bom? Perfeito, eu concordo com o senhor também. Pai Manuel, passou super rápido, nós chegamos ao final da nossa live. Eu só tenho a agradecer
como as pessoas colocaram aqui, pela humildade, pela simpatia, pela leveza, pela brandura, como apregoa seu Mata Verde, você está aqui partilhando a sua grande vivência conosco nesses 48 anos de prática umbandista. Eu queria que você fizesse suas considerações finais, falasse mais uma vez das suas redes sociais. Você já falou que dia de quarta e sexta-feira acontece um trabalho. Qualquer pessoa pode ir na sexta-feira. Como que funciona? Fala um pouquinho mais para a gente. Ok. Tô com quantos minutinhos aí? Está encerrando já? Ainda dá para falar um pouquinho? Pode falar, fica à vontade. Então, rapidinho, então. Eu agradeço o senhor por ter participado aqui, realmente fiquei muito contente, satisfeito. É uma honra poder estar aqui. Como eu comentei já anteriormente, eu estou um pouco afastado das redes, né? De uns anos para cá, eu estou mais focando no terreiro propriamente, me dedicando mais internamente, depois de todo esse trabalho que eu fiz. Então, é gostoso a gente poder compartilhar, conversar com as pessoas, né? Trocar ideias sobre a Umbanda. A Umbanda é uma paixão na minha vida, desde garoto, né? E eu fiquei muito feliz, agradeço imensamente. O terreiro trabalha de quarta e sexta, quarta é fechado ao público, são ritos internos, nós fazemos o desenvolvimento mediúnico e damos passagem para as várias linhas de trabalho, inclusive a linha de Exu. Exu, então, é feito de quarta-feira somente para os médiuns ou parentes, pessoas familiares dos médiuns são autorizados a frequentar o dia da gira de Exu, que é de quarta-feira. O público nós não abrimos o trabalho, né? Tá? De sexta-feira é sempre Caboclo e Preto Velho. Né? Eu costumo falar que Caboclo e Preto Velho são as duas colunas da Umbanda, né? Lembrando do Caboclo das Sete Encruzilhadas e do Pai Antônio, que foram quem receberam a autorização do astral para iniciar, de certa forma, esse movimento, né? A Umbanda. E nós temos atividades no Facebook, Núcleo Mata Verde, Facebook é arroba lá, né, Núcleo Mata Verde. Está no meu nome, Manuel Lopes Lopes Filho, que infelizmente o Facebook bloqueou, não deixou o nome da nossa associação lá, e pegou meu documento, botou meu nome, Manuel Lopes Lopes Filho. Eu falei, paciência, fica então. Temos também o nosso site, que já foi colocado pelo senhor aí. Existe um desvio mais simples, que é NMV, núcleomataverde.org.br, né? www.nmv.org.br. E temos Instagram também, quem quiser acompanhar, está como Instituto Mata Verde. No início da pandemia, eu estava mudando para instituto, depois de muitos anos, falei, vamos transformar no instituto. Transformei para instituto, daí chegou a pandemia, tivemos que ficar 2 anos aí sem atividade nenhuma, né? Então ele passou a ser um Instituto Mata Verde. A ideia era promover outras atividades vinculadas ao meio ambiente, natureza, essas coisas. Mata Verde sempre foi preocupado com estudos, a gente sempre faz cursos abertos a todo mundo, cursos gratuitos lá no Núcleo Mata Verde, o presencial. Lá no nosso site, existe um site que é www.ead.mataverde.org. Esse é o módulo de ensino. Tem 21 cursos, existe uma cobrança de uma taxinha, R$ 20, o curso inteiro. Tem curso lá que tem 20 aulas, quer dizer, não dá R$ 1 cada aula. Então, é mais para ajudar no terreno, realmente as despesas, né? Que a nossa sede é alugada, tem custo de luz, água, uma série de coisas, como todo dirigente sabe. Então, é uma forma de arrecadar algum recurso. E também nós fazemos um trabalho além de ensino, uma preocupação grande minha, que faz tempo que eu estou tentando desenvolver, que ver se esse ano eu acabo, de educação umbandista para crianças, né? Então, nós já elaboramos 3 cartilhas. Essas cartilhas estão também na internet. Cartilhas voltadas ao ensino da Umbanda para crianças. Eu quero ver até se agora eu me empolgo e faço mais uma. E, para finalizar, né? Estou aqui vendendo meu peixe, como fala, né? Divulgando as atividades. Estou lançando um livro agora, falei até para a semana passada, eu acabei o livrinho, encaminhei até para a Amazon lá, no Kindle, como e-book, mas o livro também já está lá com o editor, daqui 30 dias deve sair o livrinho em papel, que chama Na Luz dos Orixás, a história de um guardião de Umbanda. Eu conto a história do Exu das Sete Encruzilhadas, que é quem comanda essa linha de Exus lá no nosso terreiro, né? E eu dividi em 2 livros. Esse primeiro conta a vida dele na matéria, aqui na Terra, né? Os momentos de alegria, de tristeza, os prazeres e os problemas dele, até o desencarne. E o segundo vai contar depois o que aconteceu com ele lá, né? Não vou, como é que fala?
adiantar muita coisa, mas depois vem o segundo livro, que é a caída dele lá nas trevas, e depois o resgate para o Anda, para a Umbanda, e a atividade dele como guardião. Tá bom, gente? Eu agradeço, então, Pai Felipe, mais uma vez, agradeço a todos que nos acompanharam, uma alegria imensa, né? Convido a conhecerem. Lá no nosso site temos as revistas também, revistas online em PDF, nós fazemos, estão disponíveis lá gratuitamente para quem quiser. Uma boa noite, um fraternal abraço, um beijão no coração de todos. Só tenho a agradecer o carinho, a gentileza, dispor do seu tempo e a gente partilhar e conversar sobre a nossa querida amada Umbanda. Pessoal, eu postei aqui o site do EAD, do Mata Verde, já com a lista de cursos para vocês. Vamos ajudar essa obra. Quando vocês compram um livro do Pai Manuel, ajudam a seguir. Nós não vamos viver de livro. No Brasil não se vive de livro, mas ajuda a propagar a nossa religião e e o livro vai funcionar como um mantenedor futuro dessa instituição, que é o Núcleo Mata Verde. Pai Manuel, eu só tenho a agradecer, eu deixo meu saravá fraterno para ti. Quando vier ao Rio de Janeiro, venha visitar a Alteia, as nossas portas estão abertas para ti. E eu agradeço a todos que participaram, peço a bênção aos dirigentes que nos acompanharam, a todos os filhos de casas espirituais que estavam aqui, e digo que na semana que vem a gente está de volta com o Pai Lucas. Ele é um juremeiro, ele vai fazer a parte 2 de uma live que nós iniciamos em dezembro para falar sobre Jurema Sagrada. Deixo aqui meu saravá fraterno a todos, muitíssimo obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau para vocês. Tchau, tchau.